Então, começando aqui pelo cenário econômico, setembro foi um mês com alguns eventos bem relevantes, tanto por conta de alguns riscos que a gente já vinha mapeando e que começaram a se concretizar, quanto pelo surgimento de novos riscos. Tá? Começando então pelo ambiente externo, a China foi um dos principais focos de preocupação no mês, por conta da Evergrande, uma empresa gigante do setor imobiliário chinês, altamente alavancada, com dívidas na casa dos 300 bilhões, e que assim como todo o setor imobiliário do país, tem sido impactada pelo aperto regulatório e creditício do governo. A situação da empresa deu uma boa dose de tensão para os mercados por conta de um atraso no pagamento de juros referentes a empréstimos de alguns bancos e pelo silêncio das autoridades a respeito de um possível plano de reestruturação das dívidas da empresa. O cenário acabou só se acalmando quando a Evergrande chegou a um acordo não especificado com alguns credores dos títulos. Por mais que a gente espere que esse não seja um evento de crédito nos moldes da crise de 2008, acaba sendo uma questão com um impacto bem relevante, por ser um setor aí muito importante para a economia local, que é altamente alavancado e que vem desacelerando com alguma força nos últimos meses. Tá? Além desse problema no setor imobiliário, a China tem passado por um problema de escassez de carvão, fruto de alguns anos de subinvestimento na produção desse setor por conta das metas ambientais, e com isso o setor de energia do país tem sofrido alguns apagões recorrentes e também tem sofrido pressões de custos que tem atingido uma indústria local que já é bastante impactada pela política de Covid-0 do governo. Tá? Com todas essas questões na China, a perspectiva do país, que é um importante parceiro comercial nosso aqui do Brasil, é de um crescimento menor tanto nesse ano como no próximo. Tá? Então, esse foi um ponto bem relevante em setembro. Acho que um outro fator de risco relevante no mês foi a aceleração dos riscos de gargalo na produção de bens no mundo por conta da política de Covid-0 de alguns países e associado a isso, na mesma direção, a gente tem visto uma pressão de custos de energia muito forte no mundo todo. A gente pode ver isso nas altas dos preços de petróleo, também nas altas do gás natural, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Tá? Na nossa opinião, essa dinâmica reforça os riscos de um choque de oferta global, atingindo uma demanda por bens que ainda é impulsionada por estímulos fiscais e monetários em níveis sem precedentes da pandemia, e o risco é que a gente acabe passando por uma nova rodada de alta de preços dos produtos industrializados. Passando para os Estados Unidos, em setembro a gente teve reunião do FONC no final do mês, no dia 22. A reunião trouxe uma forte sinalização de que o processo de redução de compras de ativos deve começar em breve, provavelmente em novembro, e a intenção do FONC é concluir esse processo ao redor da metade do ano que vem. Tá? A reunião de política monetária trouxe também uma boa mudança na postura do Banco Central norte-americano. Eles passaram a mostrar uma preocupação maior com a inflação. Essa era uma daquelas reuniões em que os membros do comitê eles atualizam as projeções econômicas e essa atualização trouxe uma revisão relevante altista na parte de inflação, tá? Não apenas na projeção de 2021, que os membros agora projetam 3,7% para o núcleo de inflação, mas também para 2022 e 2023. Um fato relevante é que esses números vieram mesmo num contexto em que a gente tem tido revisão baixista da atividade e mostra de maneira geral a visão do FONC de uma inflação mais persistente do que era antecipado antes, tá? Como o Powell bem deixou claro na conferência depois da reunião. Outro ponto importante é que, apesar das projeções de inflação terem sido elevadas, os membros do comitê também dizem que, na visão da maioria, os riscos dessa inflação continuam viesados para cima, tá? Então, aí, com essa maior preocupação com a inflação, o FONC trouxe também uma revisão altista dos DOTs, que são as projeções das taxas de juros, que agora mostram a mediana dos membros ali empatada entre subir a taxa de juros já em 2022 ou em 2023. Tá? Na nossa visão, ainda que o tapering, essa retirada de estímulos se dê de forma suave, a gente vê uma clara simetria para os novos dados de inflação, que caso a gente tenha leituras mais altas,
passem a ser vistos pelo mercado como um risco de aceleração desse processo de retirada de estímulos por parte do FONC. Com esse cenário global mais desafiador, passando para o Brasil, a gente tem que o quadro começa a ficar ainda mais incerto. Então, de maneira geral, o cenário político fiscal, como a gente já vinha falando nos meses anteriores, ele continua turbulento. Então, a gente continua tendo aquela dicotomia entre a foto e o filme nesse cenário fiscal. Por um lado, a gente continua tendo uma arrecadação federal que tem batido sucessivos recordes, o resultado primário do governo central segue todo mês surpreendendo positivamente, e a gente tem cada vez mais expectativas para a razão dívida PIB dos próximos anos, voltando ali para os patamares pré-Covid. Tá? Fora isso, os números ali da proposta da lei orçamentária anual para o próximo ano indicam um resultado primário, indicam que a gente deve ter um resultado primário bem melhor do que a meta de déficit definida na lei de diretrizes orçamentárias. Se por um lado a gente tem essa parte boa dos dados de curto prazo, a verdade é que o filme continua bem ruim, do mesmo jeito que continuava no mês passado. Então, a gente tem tido um forte aumento da inflação, que tem pressionado as perspectivas de gastos obrigatórios, e o clima eleitoral já instaurado tem pressionado aí para uma agenda de mais gastos, o que tem estressado bastante o arcabouço fiscal brasileiro. Tá? Nesse sentido, o governo não conseguiu avançar do mês passado para esse, com a agenda no Congresso para viabilizar o orçamento de 2022 com a criação do Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo, que elevaria o orçamento do atual Bolsa Família em cerca de 27 bilhões, então ali saindo dos quase 35 bilhões esse ano para algo próximo a 62 bilhões no ano que vem, e também não conseguiu ajustar o espaço de quase 20 bilhões que ele precisa para compensar o maior reajuste do salário mínimo por conta da inflação mais forte que a gente tem visto nos últimos meses e o impacto que isso causa nas despesas obrigatórias. Tá? Então, como a gente já vem falando, o governo vai precisar aprovar algumas reformas para conseguir abrir um espaço tanto no teto de gastos e também para satisfazer a lei de responsabilidade fiscal para conseguir criar esse novo programa social, no valor desejado ali de cerca de 62 bilhões. Por um lado, o Congresso tem caminhado para a criação de um subteto de gastos para os precatórios para resolver parte dessa questão. Então, você criando ali o subteto de gastos para os precatórios, você consegue abrir o espaço no teto para inserir os gastos do Auxílio Brasil, e isso tem andado sim um pouco no último mês, mas por outro lado a gente não teve grandes avanços em relação à reforma tributária que seria necessária para fazer a compensação frente à lei de responsabilidade fiscal desse novo gasto obrigatório permanente. Tá? Então, apesar da gente ter tido a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, no Senado a gente não tem visto, por enquanto, avanço relevante. Tá? Então, num primeiro momento, o relator da reforma tributária no Senado, o senador Ângelo Coronel, ele passou a falar em realizar audiências públicas com os diversos setores interessados e que isso ia preencher o calendário de todo o restante desse ano, com a apresentação do relatório dele sobre a matéria ficando só para 2022. Tá? Recentemente, ele passou a falar na possibilidade de apresentar um relatório já em novembro, mas sempre fazendo a ressalva de que não tem uma pressa para aprovar a reforma do imposto de renda no tempo do governo, que a Câmara dos Deputados teve todo o tempo que ela desejava e agora o Senado vai ter o tempo dele para aprovar essa matéria. A gente tem que olhar essas declarações do relator com alguma ressalva, mas acho que o ponto importante aqui é que a relação do governo no Senado ainda continua com algum problema, não ganhou certa tração. Tá? Então, com esse problema de você conseguir gerar o espaço no teto suficiente para o novo programa social e também você gerar a compensação para a LRF, a gente passou a ver nesse mês riscos crescentes do governo não conseguir evoluir pelo caminho mais rigoroso no âmbito fiscal. Tá? E aí, com isso, a gente passa a ver a possibilidade de soluções menos ortodoxas sendo cada vez mais aventadas.
Uma possibilidade dessas soluções seria a extensão por um prazo mais longo do auxílio emergencial que a gente viu em 2020 e em 2021, e seria aí bem preocupante, dada a dificuldade que a gente já tem visto de reverter o programa, e ainda mais caso isso seja mantido por um ano inteiro, independente da situação da pandemia, que está bem melhor do que quando a gente teve a instauração do programa e a extensão em 2021, né, quando a gente estava vivendo a segunda onda. Uma outra alternativa para a solução seria a simples retirada do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil do teto de gastos, tá? Isso não é algo inédito, a gente já viu uma tentativa disso durante a tramitação da PEC emergencial, lá no começo desse ano, mas também é algo bem problemático, tá? Porque primeiro surge a tentativa de tirar o Bolsa Família, depois começam a surgir outros programas que tentam se retirar do teto, abrindo espaço para outros gastos, tá? Outro ponto que chama bastante atenção nessa parte de fiscal e que tem preocupado bastante é que o núcleo político do governo ele acelerou o passo rumo ao populismo fiscal. Então, no final de setembro, a gente começou a ver o João Roma, que é o ministro da Cidadania, junto a algumas outras figuras do Congresso, passaram a falar abertamente em estender o auxílio emergencial para 2022, não num caso em que não consiga ter a aprovação do novo programa social, mas estendeu o auxílio emergencial para 2022, mesmo num cenário em que a gente tem a aprovação do Auxílio Brasil, aumentando aí o valor do Bolsa Família, tá? Então, a ideia do João Roma aqui é manter esse benefício para cerca de 25 milhões de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial, mas que em 2022, quando acabar, na verdade em novembro, quando acabar o auxílio emergencial, essas 25 milhões de pessoas, elas não atendem aos critérios para participarem dos programas sociais permanentes. Então, a ideia dele aqui seria continuar a dar um benefício para essas cerca de 25 milhões de pessoas, tá? E isso passa a ser bem problemático também, porque no primeiro momento se fala da possibilidade disso durar até abril, mas como é um ano eleitoral, é complicado acabar com esse benefício também antes das eleições, tá? Vale destacar que o caminho para a extensão do auxílio emergencial ou até para eventual criação de um novo programa de Vale Gás, que tem sido aventada na mídia também, muito provavelmente se daria na tramitação da PEC dos precatórios, que atualmente está na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, e aí durante esse mês de outubro vai ser bem importante acompanhar de perto a tramitação dessa PEC, tá? Porque possivelmente as soluções deveriam partir de lá, tá? Saindo da parte de fiscal, entrando em inflação, a gente continua a ver uma piora do cenário aqui no Brasil. Os números recentes seguiram pressionados pelos preços administrados, principalmente pela energia elétrica, por conta da crise hídrica e da criação da bandeira de escassez tarifária, por conta da gasolina e do gás de botijão, pelos preços do petróleo, e também por conta dos bens industriais que têm permanecido com uma dinâmica bem ruim, principalmente nos itens ligados a veículo próprio, pela falta de semicondutores que tem afetado a oferta de veículos não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Vale destacar que no IPCA 15 de setembro, divulgado no final do mês, o acumulado em 12 meses da inflação já atingiu 10%, e ainda a gente teve uma boa aceleração da média dos núcleos, que já registram 6,4% nos últimos 12 meses, tá? E quando a gente pega a média trimestral com ajuste sazonal ao ano, a gente já vê uma inflação perto de 9%, tá? As incertezas fiscais que persistem e os riscos inflacionários do choque de oferta global e da reabertura dos serviços têm concorrido para a manutenção da inflação bem elevada nos próximos meses, e isso nos levou a revisar a projeção do IPCA desse ano para 8,5%. Tá? Para ano que vem, a gente continua por hora com uma projeção de 4%. Em relação à política monetária, o Copom, na reunião de setembro, ele agiu como esperado. Então, a gente viu uma alta de 100 pontos base, que levou a Selic a 6,25, e a sinalização de um novo movimento dessa mesma magnitude na próxima reunião. Tá? As projeções do Banco Central mostram um IPCA de 3,7 no ano que vem e de 3,2 no ano seguinte. E isso num cenário que a Selic atingia 8,5%, que era o cenário que a gente tinha no Focus
na época da reunião. Tá? Num horizonte relevante que o Banco Central tem hoje, que dá peso igual para a inflação de 2022 e 2023, essas projeções do Banco Central elas estão ligeiramente acima da meta. Então, o que sugere é que a gente teria que ter um juros acima desse cenário base, que na época era de 8,5%. Tá? Na apresentação do relatório de inflação que a gente teve também durante esse mês, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, fez questão de esclarecer que à luz dos dados atuais, o plano do Copom é levar a Selic terminal para um patamar significativamente contracionista, isso nas palavras do próprio presidente. Tá? Considerando essas projeções atuais do Banco Central, o balanço de risco e também o balanço de risco, a gente vê essas declarações do Roberto Campos como a sinalização de um juros terminal de pelo menos 9,25. Tá? Então, com isso, a gente revisou nosso cenário de Selic. Nosso cenário básico contempla agora mais 2 altas de 100 pontos nesse ano, o que leva a Selic a 8,25 em dezembro, e a gente vê essa taxa de juros avançando no começo do ano que vem para 9,25. Tá? Em relação à atividade econômica, com exceção dos dados de crédito e do mercado de trabalho, que seguem aí bem robustos, tanto na parte formal, no CAGED, como também na parte de desemprego um pouco mais ampliada da PNAD contínua, a gente tem visto a divulgação de alguns indicadores piores aqui no Brasil. Tá? Então, destaque aí para a forte queda da confiança do consumidor da FGV em setembro, para os dados de comércio de agosto que foram divulgados agora. Então, a gente tem visto os dados sofrendo um pouco e isso deve continuar a acontecer no final do ano, com a aceleração da inflação corroendo o poder de compra dos consumidores e compensando boa parte dos ganhos que a gente ainda teria por vir da reabertura da economia. Tá? Por conta disso, a gente revisou nossa projeção para o PIB desse ano para 5,2%. Para 2022, por conta do novo cenário de juros, com a Selic subindo até 9,25%, a gente revisou também nossa projeção para baixo, em 40 bases, para 1,6%. Vale destacar que esse número tem um viés baixista, caso o problema da escassez de semicondutores se mantenha sobre a produção de automóveis durante a primeira metade, quem sabe até a segunda parte do ano que vem. Tá? Nas nossas contas, para ter uma ideia, esse problema com os automóveis está retirando cerca de 0,5 ponto percentual do crescimento do PIB desse ano. Tá? Então, é algo bem relevante que pode afetar as projeções do ano que vem. Então, de maneira geral, é esse o cenário que a gente tem visto. Em resumo, é um cenário externo mais desafiador, com problemas na China, desaceleração do setor imobiliário, paralisações da indústria também por conta do problema de energia e também com uma antecipação do aperto monetário por parte do FED. No Brasil, o problema fiscal continuando ainda sem solução, que a gente deve começar a ver as discussões e bastante ruído sendo gerado nesse mês de outubro, e com as pressões inflacionárias continuando, levando a previsões maiores de juros para os próximos anos. Então, acho que é isso.